pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast de prevenção contra incêndio no Brasil. E hoje eu tô com uma convidada que vocês vão conhecer pelo sobrenome, Patrícia Lia Brentano, filha do professor Telmo Brentano, que escreveu os nossos livros de prevenção contra incêndio e de hidráulica. A Pati, ela é apaixonada por logística portuária e formada em advocacia. Hoje ela é gerente comercial e de marketing do Porto de Itapoá, que é o mais moderno porto do Brasil. É isso, Pati? Seja Oi. bem-vinda. Obrigada, Rê. Oi, é sim. É o porto mais moderno, mais lindo, mais eficiente e com melhor atendimento também ao cliente do Brasil. Gente, eu convidei a Paty para vir aqui porque eu conheci a Paty pelo pai dela, logicamente, mas quando ela começou a me contar a história dela, como ela chegou nesse mundo e é casada, mãe de 3 filhos e viaja e rotina de aeroporto, eu falei: "Gente, como assim? Vem contar um pouco pra gente", porque é muito comum, Paty, eu vejo bastante, né, o pessoal achando que ou eu sou mãe ou eu vou ser uma profissional de sucesso. Então, quando você me contou a sua história, eu falei: "Não, me conta mais como que tudo isso aconteceu, como que você chegou onde você está hoje, a coragem, né, de ter abraçado tudo que você abraçou". Por isso esse convite, estou muito feliz que você esteja aqui. Quero que você conte um pouquinho pra gente como tudo isso começou. Eu tô muito feliz também porque é um assunto muito importante, né. Nosso mundo ainda é machista, assim, né, não vou ser leviana de falar dessa forma, mas o mercado ainda é muito masculino. E E nesse mercado que eu tô, já tá mudando, nós somos em muitas mulheres, mas ainda não em cargos de liderança, né, a liderança ainda é predominantemente masculino. Então, nós estamos num caminho de mudança, assim, que é bem importante, porque realmente a rotina da mulher ela é muito mais pesada. Porque ela tem a gestação, tem a questão da escola das crianças, quando fica doente, geralmente a criança quer a mãe, né, e é uma questão cultural, porque o pai eu sempre para mim, na minha casa, sempre foi 50-50, né, porque o pai não ajuda, ele é parte. E eu aprendi isso de casa, né, o meu pai foi um pai que sempre foi participativo. Então eu tenho muita lembrança dele levando e buscando na escola e lavando a louça e cuidando da gente. Tanto que o meu marido e meu cunhado falam, né, que a régua do meu pai é muito alta, assim, porque, né, como é que a gente vai casar com alguém que não faça parte disso e seja uma pessoa realmente que esteja do lado, né. E o trabalho e por outro lado a minha mãe, muito inteligente, ela abriu mão de trabalhar fora para cuidar das crianças, mas ela era formada, ela trabalhava em banco, e ela nunca quis que a gente parasse de trabalhar. Então mesmo quando eu sempre quis ser mãe, e eu tive 3 filhos um atrás do outro, em 4 anos e meio eu tive 3 bebês, e numa época que eu trabalhava demais, eu descia muito para Santos, eu ficava entre Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, ela faleceu quando meu segundo filho, nasceu, mas até então ela dizia: "Tu nunca vai parar de trabalhar". Então nunca foi uma opção para mim parar de trabalhar. E nem na minha casa, nem para o meu marido. Esses dias até eu perguntei para ele, falei: "Nossa, tu nunca me deu essa opção de ficar em casa?" Ele assim: "Nunca passou pela minha cabeça que tu fosse parar de trabalhar". E como nós somos de fora de São Paulo, ele é do Rio, eu sou do Rio Grande do Sul, era nós 2. Então a gente tinha que se virar com a rotina das crianças e deu certo. Estão aí super felizes, têm 8, 10 e 13 anos, estão super bem, numa fase bem mais fácil. E eu sempre trabalhando e feliz, tentando, né, cada vez mais buscando essa presença feminina no mercado de trabalho. Hoje você está como diretora, Gerente gerente sênior comercial e de marketing. dentro do porto, lá em É, em Itapoá. A gente está Itapoá. aqui em São É. Paulo. Como foi isso? Como é essa rotina de estar em Itapoá, em É. São Paulo, família? Então, eu sou advogada, mas por um encontro do destino, eu fui cair na área portuária em Santos, sem saber nem o que que era. Armador, porto, essas coisas. Mas deu certo, eu me apaixonei. E desde então eu trabalho com a área portuária. Só que há 7 anos eu fui trabalhar, eu saí do chão de fábrica, que a gente fala, né? A área portuária mesmo, no porto, e fui para consultoria na área portuária. Então, 7 anos eu fiquei em consultoria, que me abriu uma visão mundial, porque a gente tinha uma conexão muito grande com a Holanda. Eu tenho agora colegas e amigos no mundo inteiro. E por um acaso, em janeiro, me contactaram pelo LinkedIn
e perguntando se eu tinha interesse para ir para uma empresa no Sul. Como eu sou do Sul, a gente já estava com projetos de talvez ir para o Sul, eu falei, não, vou participar. E deu certo o processo, me chamaram, era o Porto Itapoá, que para mim é muito orgulho, porque hoje é o porto mais moderno, de melhor atendimento. Nós vamos receber agora, final de maio, os primeiros RTGs híbridos e operados remotamente. Vão ser os primeiros da América Latina. Então, é uma questão de muito orgulho. Eu não tinha como abrir mão disso, né? Dessa posição e dessa experiência. Então, no início, deu uma tensão em casa, né? Porque as 3 crianças estão em idade escolar aqui. A minha casa é aqui, mas o meu contrato é híbrido. Acredito que num médio prazo eu vou ter que mudar para Santa Catarina para ficar mais perto da operação. Mas hoje eu consigo me desdobrar, só que é uma rotina de aeroporto, de estrada, porque Itapoá fica num lugar que o aeroporto mais perto é 1 hora e meia. Então tu chega no aeroporto, tem que pegar uma estrada. Mas meu pai sempre me ensinou uma coisa: trabalho não mata, o que mata é a falta de trabalho. Então, eu não tenho medo disso. Se eu tiver que pegar meu voo segunda-feira, agora sai às 6 da manhã, daí eu começo a pensar, meu Deus, eu vou ter que acordar 4h30, 4 horas. Né, tu fica assim, né, já numa tensão por conta dos horários, mas é com muita felicidade. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Tenho muita gratidão e sou privilegiada, né, pelas oportunidades que eu tive. Então, eu acho que até eu voltei agora para o chão de fábrica mesmo, e eu começo, por que que eu tenho essa vontade de voltar, né, para a operação? E eu acho que o que me acendeu dentro de mim essa vontade de levantar um pouco da bandeira das mulheres. Porque a gente começa a chegar nas empresas e a gente vê que a gente para num nível que a gente não consegue mais concorrer com os homens, né? Geralmente os homens é que viram diretores, presidentes, conselho. E eu falei, eu acho que talvez eu possa ajudar a mudar isso, porque eu tive uma carreira muito feliz, né? Eu me sinto num momento muito bom, eu me sinto na melhor fase como ser humano da minha vida. Então, deixa eu levantar essa bandeira, né? Faz quanto tempo que você trabalha na área portuária? Ai, eu tenho que falar. Mas muito tempo, 18 anos. 18. E como é que você caiu? Porque você falou que foi Foi por acaso. acaso. Eu era advogada, mas eu não era feliz. Quando eu fiz faculdade, eu queria ser juíza, mas por coisas do destino, eu vim parar em São E Paulo, você fez faculdade lá no Rio em Grande Rio do Grande do Sul. Sul. Eu vim parar em São Paulo, eu era bem nova, e aqui o mundo voa, né? São Paulo é uma cidade de oportunidades. Então, eu estava estudando para ser juíza, daí eu falei, não vou conseguir ficar trancada, parada, esperando um concurso, 2, 3 anos. Aí comecei a advogar, mas não gostava, eu nunca gostei muito de advogar. Hoje eu gosto, como a vida, como a gente evolui, né? Hoje eu me sinto uma pessoa, tanto que eu fiz várias ações judiciais e ainda faço, e hoje eu me sinto uma advogada boa. Eu acho que eu tive muito sucesso. Eu pego sempre causas difíceis e eu tenho êxito porque eu tenho talvez essa maturidade, eu tenho esse manejo comercial, né? Eu tenho uma visão mais madura do mundo, então tu começa a ter umas bases melhores até para argumentar. E daí um dia eu saí, encontrei um amigo meu a gente ia para uma festa e o pai dele era diretor de um terminal portuário em Santos. E ele estava com uma colega, uma amiga, que era funcionária dele. Daí eu falei: "Ah, eu queria ir para a área comercial, eu sinto falta de lidar com gente, de atender as pessoas". E ela assim: "Ah, me manda teu currículo". Mandei o currículo, ele me ligou, ele não tinha vaga, passou para o diretor de um outro terminal, e esse diretor me chamou e eu comecei. Então eu nem sabia. Eu lembro que na primeira entrevista perguntaram: "Tu sabe o que que é armador?" Eu falei: "Não". Eu falei: "Não sei". Mas na época eu falava inglês, não um ótimo inglês, mas eu me desenrolava no inglês e eles precisavam de uma vendedora que falasse inglês, porque a gente recebia gente de fora no terminal. Então foi o inglês que é outro ponto muito importante. O inglês abre muitas portas, né. Então foi por isso, daí eu comecei e deslanchei, assim, eu me apaixonei e eu não consegui me imaginar fazendo outra coisa. Então foi um destino, né, passou na minha frente, eu agarrei aquilo e É o que a gente estava falando ontem, né, de estar certa, estar pronto na hora certa, no lugar certo, a é, pessoa certa. Você falou, pontuou do inglês, eu vejo muito galera falando o quanto o inglês é importante para a vida profissional, mas aí você falou que quando você entrou, você deslanchou. O que que você acredita que foi a característica principal para você deslanchar, num ambiente tão masculino? pensa que eu era sozinha em São Paulo, né, eu morava sozinha. Eu não tinha medo de nada, eu sempre fui muito corajosa. Eu lembro que eu dirigia já por São Paulo por tudo. Eu nunca tive medo, assim,
eu sempre achei que o não existe, o sempre foi assim não existe. E eu comecei a trabalhar, aprender, e na época, ai, era páginas amarelas, aí nem existe mais. Às vezes meu gerente chegava com as páginas amarelas e dizia: tem que marcar visita com esses clientes das páginas amarelas. O que E que é páginas então é amarelas? do guia telefônico. Ah, é Você, aquelas listas telefônicas. isso. Aí tinha as empresas assim. E eu comecei a trabalhar, e o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade, a empresa que eu trabalhava em Santos abriu uma filial em Santa Catarina, em Bituba, Porto de Imbituba. E falaram assim: ah, ela é gaúcha, lá a gente tem uma resistência, a gente de fora, porque é no sul, vamos levar ela pra lá. Eu lembro que eu tinha que me sustentar em São Paulo é uma cidade cara, e quando me fizeram essa proposta para vir em Imbituba, eles iam pagar meu aluguel, como uma ajuda de custo pela minha transferência. Eu falei: nossa, é isso que eu preciso que alguém pague o meu aluguel. Então, para mim, na época, foi essa questão financeira que pegou, mas a questão de coragem. Eu falei: por que não? O que me prende em São Paulo? Por que eu não vou tentar né, uma filial nova, construir um terminal do zero novo? E eu fui meio nem sem saber onde é que, tipo, eu sou do sul, eu conhecia Garopaba, que é a cidade do lado, mas eu peguei e fui. Em Garopaba é em Santa É Catarina, Santa né? Catarina, em Bituba do lado, são duas cidades do lado que tem praias lindas, né? É, Praia do Rosa, Praia do nessa Rosa região, fica em né? Bituba. E daí eu peguei e fui, e de lá a gente estava começando um projeto do zero, então eu vi a construção do pátio de containers, a chegada do guindaste, o sistema, a negociação com os sindicatos. Então a gente teve que. Para mim foi quase uma faculdade ali, ter que aprender tudo aquilo. E lá eu tive a oportunidade de ser comercial, tanto de importação e exportação, quanto de armador. E ali foi um grande divisor de águas na minha vida, porque daí eu tive que desenvolver relacionamentos com os grandes armadores e com os importadores e exportadores, com a logística. Lá a gente tinha a ferrovia, que é a ferrovia Teresa Cristina, tinha a questão da armazenagem, da OVA e da desova. Então, eu tive uma visão geral do que é um terminal portuário. E ele existe até hoje, né? Ele é um terminal que tem muita movimentação, mas foi uma escola, uma grande escola para mim, e eu tenho uma parte do meu coração enterrada lá. Você entrou, então, nesse Porto de Santos, e era esse mesmo que foi Pra pra lá? Imbituba, sim, era uma filial. E Uhum. aí você trabalhou lá durante Trabalhei 3 anos. e voltou Aí eu voltei porque pra São Paulo. para São Paulo, porque teve uma licitação, né? O governo federal fez uma licitação do porto, que ele era privado, ele estava voltando a ser público. E a empresa que eu estava não quis participar, não quis participar do certame, entrou a concorrente, que está lá até hoje. E ali, uma outra empresa de São Paulo já tinha me chamado, só que eu gostava de morar lá. Daí, quando a minha empresa desistiu, né, eu avisei eles: ó, eu vou voltar pro mercado. E daí passou, nesse gap de 2, 3 meses, eu fiz uma viagem pela Europa, eu fiquei 2 meses viajando, conhecendo alguns portos da Europa. Por conta? Porque alguém mandou? Não, por conta, sim. E foi muito bom, uma experiência riquíssima na Alemanha, Itália, E como você ia Espanha. nesse esporte? Tipo: "Oi, me Mandava deixa eu mensagem, conhecer". manda mensagem, tenta pegar alguém de contato, manda mensagem e fala: eu trabalho em área portuária no Brasil e quero conhecer a estrutura portuária daí. Tá, mas Paty, aí a gente tá falando de, sei lá, pelo menos uns 10 anos atrás. É mais, né? Mais ainda. Tá. Hoje a gente tem Instagram, beleza, entra ali, manda e tal. Você mandava mensagem como? Não, Como é que você encontrava o mas telefone? pensa que a gente vivia normal, a gente vivia naquela época, né? A gente andava, por exemplo, na Europa com mapa. Então as pessoas existiam, talvez até tinha o telefone, tinha o e-mail, então mandava e-mail. E eu tenho relação com essas pessoas até hoje. Até hoje, pessoas que eu conheci naquela época, por exemplo, uma pessoa que me recebeu no porto de Antuérpia. Até hoje eu converso com ela. Então, assim, na época, as pessoas são as mesmas e sei lá. E aí você Tá, aí mandou fui, aí a mensagem, pegou empresa. sua mala e foi. E fui. Aí a empresa que estava aqui no Brasil me chamou e falou: volta, porque tu tem que começar a trabalhar. Daí eu voltei, e foi uma empresa que eu até fui muito feliz também, que é a Login, né? Era um braço, ela foi uma separação da Vale. A Vale tinha ferrovia e cabotagem, que era a Doçanave, e da cabotagem Doçanave, a Vale abriu uma empresa que era a Login Logística, que existe até hoje. E eu trabalhei lá e foi muito bom, porque eu saí do porto. A gente tinha porto também na época, mas eu saí do porto e fui para o navio. Então foi muito bom aprender esse fluxo do navio na costa brasileira e Mercosul.
E a gente fazia o transporte da carga porta a porta. Então, a gente tinha, além do navio, tinha a ova, desova e o transporte de container para o cliente para buscar e levar. Então, assim, é uma experiência riquíssima. A gente trabalhar com 4PL. Então, foi muito bom. E lá que eu fiz meus grandes amigos também. Meus grandes amigos de São Paulo, eu fiz nessa empresa. E daí, de lá, a Libra, que era a empresa que eu tinha trabalhado antes, que estava em Bituba, me chamou para trabalhar, voltar para a empresa em São Paulo. Aí eu voltei para a Libra, para a empresa em São Paulo, e foi maravilhoso. Daí eu já estava mais madura, eu já tinha tido uma experiência. Eu fui para ser gerente comercial de armador, que era o relacionamento que eu tinha desenvolvido lá em Bituba e também pela Login, porque eu fazia o feeder service, que é o transporte dos containers que chegam de longo curso, chegam do exterior para o Brasil, e esse navio com bandeira brasileira faz o transporte na costa, que era eu que fazia, né, pela Login. Então foi muito bom, assim. E daí da Libra, aí eu cheguei até aqui. Eu ainda tô travada na Aonde? parte de que você foi pra Europa pra conhecer os portos, assim, por É. curiosidade. Porque possivelmente isso foi uma experiência riquíssima que te trouxe uma bagagem excepcional pra você colocar em prática aqui no Brasil. É, assim, foi. Eu ainda tenho lembranças vivas daquela época, por exemplo, no terminal em Bremen, na Alemanha. A pessoa que nos recebeu lá, ela fez um almoço dentro do terminal. Agora, 1 mês atrás, menos de 1 mês, eu fiz um almoço dentro do terminal em Itapoá, com um cliente, a BMW, que veio da Alemanha. E eu falei, poxa, lá na Alemanha, eu cheguei no terminal, eles receberam, fizeram um brunch para, né, para nos receber, para visitar o terminal. Nós passamos de carro perto do terminal, na época o navio que era o maior do mundo, que estava atracado lá. Subimos num portainer, né? E um portainer enorme. Então, assim, realmente são experiências. Vi na Holanda e na Bélgica terminais completamente com operação remota dos caminhões, né? Dentro do terminais vazios, assim, isso há quantos anos atrás, né? E agora que o Brasil está engatinhando para isso. Então, assim, olha quantos anos atrás isso que eu consegui presenciar essas operações de terminais tão desenvolvido. A parte do Mediterrâneo ali, Itália, é um pouco menos. Eles são um híbrido do Brasil e Europa, mas a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, realmente, até hoje, né, são os maiores. A Holanda e Bélgica continuam sendo os maiores em movimentação, em modernidade, automação. Então, assim, foi uma experiência, realmente, que é um assunto muito apaixonante. Quando tu entra nessa área portuária, tu não consegue mais sair. É incrível. Eu falo que quando a gente encontra uma área que você gosta, igual eu com a prevenção, né? É, tudo faz muito sentido. Você começa a ter justamente esses passos, porque conforme você foi me contando, é muito visível que em todas as etapas seu nome saía no mercado, alguém já pegava. Você não ficava desempregada nunca, não ficou, né? Porque agora Não. voltou de novo. E voltou colocou o nome no LinkedIn, pronto, É, choveu. E isso tem muito por essa curiosidade, essa coragem de não é, alguém uma empresa, sei lá, meu chefe pediu pra eu ir pra Alemanha ver como é que funciona. Não, é tipo: "Cara, eu vou juntar minha grana, vou ir, porque é, eu sei que isso vai enriquecer a minha carreira". Acho que isso é um diferencial muito absurdo, básico e que não tem. A galera não tem essa visão. é, é que eu realmente gosto. Eu gosto muito, assim. Então, outra lição do meu pai, né? Olha, meu pai e as lições. Ele sempre fala: trabalhe com o que tu gosta, que tu nunca vai precisar trabalhar na vida. Eu tinha épocas, hoje eu já acho que, né, que tem que me pagar bem mesmo, né, porque realmente, eu me dedico, assim, o que eu tenho que fazer, eu tento entregar sempre mais, isso é uma coisa minha. Mas tinha épocas, assim, que eu trabalhava tanto, eu era fundar um trabalho, eu dizia: "Cara, eu sou tão feliz e ainda me pagam pra isso?". Sabe? E não que seja natural pra mim ou fácil, não é. Agora que eu tô num terminal novo, eu fico cansada emocionalmente, assim, porque eu fico pensando naquilo, eu tenho que primeiro assimilar todos os processos da empresa, os números, os dados, a forma de apresentação, né? Cada empresa trabalha com uma forma de gráfico e de planilha. Só que eu tô sempre pensando nisso, né? Pensando, então assim, e pensando, e começa a ter umas ideias e parece fácil, mas não é fácil. É porque realmente eu gosto daquilo, eu estudei aquilo, né, e eu tento entender aquilo profundamente.
E entender aquilo é uma coisa, até eu falo para minha equipe, não é ser complexo, é ser o básico. A gente tem que fazer o básico muito bem feito. Tu tendo uma base boa, com números, que tu consegue enxergar com facilidade, e aquilo te fazer um sentido na hora, tua vida fica muito mais simples, assim, até de tu poder tocar o dia a dia trabalhando. Então, assim, eu sempre falo: "Vamos ser mais prático, vamos direto ao ponto, é sim ou não". Eu tive um presidente que também foi um outro divisor de águas pra mim, e ele me dava muita autonomia. Eu era uma gerente que respondia pra ele, porque na época eu não tinha diretor. E ele me dava muita autonomia e ele dizia: "É sim ou não, não engaveta o problema, não fala talvez, porque isso aí não é resposta, né, então decide". Ele sempre me dizia: "Decide". E quando eu ia com alguma demanda pra ele, pra pedir alguma autorização, ou ele dizia: "O que que tu faria?". Então ele me ajudou muito a desenvolver esse poder de decisão. E de ser rápido, não deixar as pessoas, eu tive casos assim, ó, de pessoas que ficaram com alguma demanda minha meses na gaveta. E tu cobrava e dizia: "Ai, eu não tive tempo, eu não consegui ler". Se a gente que é um funcionário numa grande estrutura não tem tempo, imagina o presidente da república, o presidente de uma empresa, o presidente de um hospital. Então não é assim, né, todo mundo tem que ter tempo. Então, que nem deixar e-mail pendente, enfim, eu acho que tu tem que te ajudar, tem que se ajudar a te ajudar, né. E é isso, eu acho que essa praticidade às vezes impacta um pouco as pessoas, porque eu sou um pouco direta, eu tento baixar um pouquinho a bola, mas é para o bem, sabe. Quando tu vê que daí o resultado tá vindo, eu falo: "Se a gente entregar o resultado, a gente vai ser pouco questionado, porque a gente tá entregando, superando". Né. Agora se tu não entrega, tu tá sempre tendo que achar justificativa, e é muito chato. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo deve estar falando agora: "Entendi por que que a Renata convidou a Patrícia". Que a galera fica muito brava, que eu falo: "Tá, beleza, sim ou não?". É isso. É. E é tipo de 0 a 10, o que você pensa sobre isso? Ponto. Não precisa, não tem muita coisa. É simples, é simples. E isso ajuda muito, muito em tudo. Ô Paty, voltando um pouco lá no começo, você é advogada. Sou. Então quando você entrou para a área portuária não tinha nada a ver com a sua área. Nada a ver e eu não sabia nada. E hoje a advocacia ajuda alguma coisa Ajuda nisso? muito, eu acho que a advocacia ajuda muito. Eu na consultoria fiz jurídico também, um jurídico regulatório para o terminal portuário, que foi muito bom. E é engraçado, né, tudo é uma construção da carreira, né. Esses 7 anos que eu saí do chão de fábrica, né, que eu fiquei na consultoria, que tu é uma bandeira branca, porque tu frequenta todos os terminais, porque tu só tá ali consultando, tu não tá operacionalizando o terminal. Eu aprendi muito sobre legislação, eu me envolvi muito com até a questão de sindical da área portuária, a questão das privatizações eu me envolvi bastante. Então eu te digo que eu tenho um conhecimento bem amplo e profundo dessa questão regulatória, né, essa questão hoje o terminal que eu estou é privado, a gente não depende de sindicato, a gente não depende de nada, mas nós temos uma autoridade portuária, e essa autoridade portuária é pública, que é do Porto de São Francisco, né. Então, bem ou mal, a gente sempre tem interferências públicas. Nós somos privados, nosso investimento é privado, mas nós temos Anvisa, nós temos MAPA, nós temos autoridade portuária, nós temos os órgãos regulatórios, e foi muito é um conhecimento muito mais amplo. Quando eu entro em qualquer negociação ou quando eu vejo qualquer assunto rolando, assim, na mídia ou até em conversas mesmo, me deu ai, como é que se fala? Uma gordura, uma musculatura, sabe, para estar lidando com alguns tópicos. Então, comercialmente eu acho que a pessoa comercial, ela tem que saber tudo, ela tem que saber a operação, ela tem que saber a lei, ela tem que saber regulatório, ela tem que saber como funciona para poder estar negociando. Quando eu comecei, eu não sabia o que eu vendia e quem comprava não sabia o que comprava. Porque era o container caía, eram poucos terminais, ele caía, ficava, eu mandava o valor, era isso. Hoje, os compradores são muito qualificados, né. Eu tive essa semana uma negociação bem difícil com um cliente, assim, sabe, é uma pessoa muito qualificada e foi um jogo duro, assim, foi muita negociação. Então, assim, eu acho que tudo isso de tu essa questão da advocacia, de tu saber densamente como funciona, até os contratos, a questão pública, a regulação portuária é muito importante. É, isso traz de maneira muito clara como tudo que a gente faz na vida, de uma maneira ou de outra, vai trazer um ensinamento no futuro, né.
Não, tudo é o caminho, né, o caminho tem que ser o caminho tem que ser apreciado. Hoje, eu me sinto a pessoa mais grata e mais sortuda do mundo. Eu me sinto sortuda. Eu lembro quando eu estava andando em Itapuá, eu via, tipo, em cima de mim como se fosse um trevo de 4 folhas, assim. Porque eu acho que toda a minha carreira me trouxe até aqui. Eu tô num porto que é extremamente moderno, a empresa é ótima, né, a minha equipe é maravilhosa. E eu falo, foi a minha trajetória, né, surgiu essa oportunidade e eu estava preparada, porque eu fui preparada ao longo de todos esses anos, por todos os percalços. E a vida não é só de sobes, né, tem muitos desces, e nesses desces que a gente aprende muito. Porque a gente se questiona, a gente fica, às vezes, muito triste. Eu passei por momentos muito difíceis na minha carreira e que eu fiquei muito triste. Às vezes a gente faz decisões erradas, a gente toma decisões erradas, mas no futuro tu vê. Graças à decisão, eu fiz isso. Se tivesse sido outra decisão, eu estaria em outro lugar. E eu não sei que lugar. Pode ser melhor, pode ser pior, não sei. Mas a gente está onde deveria estar. Por isso que o caminho é muito importante. Tu tem que ser muito feliz na tua trajetória. Porque é ela que vai te levar em algum lugar, e tu não sabe quando tu vai chegar em algum lugar. É andar sem necessariamente eu estar "Ai, preciso chegar". Não, tô passeando, passeando de Sim. trem. Tem alguém, acho que é o Christian Barbosa, que ele fala que a vida é uma viagem de trem, só que o destino é a morte. Então, se você não ir apreciando todo o caminho dessa viagem, vai só acabar. Porque você vai estar sempre esperando o próximo dia, mas não é assim. A gente tem que apreciar todo o trajeto, todo o processo. Nossa, que bem É bem profundo. pesada, É, né? bem Ele falou pesado. em um evento, eu falei: Mas "Nossa". é que nem Sim. a gente fala, né, a contagem regressiva pra morte começa quando o dia que tu nasce, e cada dia é um dia a menos. Então, quando tu realiza isso, tu fala: "Eu tenho que ser feliz todos os dias". Às vezes eu acho minha vida muito ocupada, né, né, tenho 3 filhos, casa, cachorro, aquário, tartaruga, trabalho né, e saúde, família, meu pai, e eu tento estar sempre presente em tudo e fazer tudo, e se me eu até falo, né, se me convidam eu vou, então se não quer que eu vá, eu não convido, porque eu sempre se alguém me convida pra fazer alguma coisa é porque, pô, ela pensou em mim ali, né, como é que eu vou dizer que não? Então, eu tento estar presente todos os dias, tanto que até às vezes eu brinco, né, se eu morresse hoje ou amanhã, eu não morreria triste, porque eu realizei tudo que eu queria, né, eu queria ser mãe, eu tive 3 filhos maravilhosos e eu tenho um companheiro maravilhoso, um casamento bom, uma família maravilhosa, então assim, e um trabalho ainda que me paga, né, e que eu sou tão feliz, e que meu chefe não escute isso. Então, eu sou muito feliz, mesmo às vezes eu tô na correria, mas eu digo: "Ai, que bom". É uma correria gostosa, É, eu né. falo: "Que bom". As pessoas falam assim: "Nossa, Rê, você tá muito cansada, como é que foi?" Eu falo: "Não, ai, hoje tem gravação, hoje tem isso". Eu falo: "Não cansa?" Eu falo: "Não sei, é diferente quando você faz o que você gosta. É. Parece que você tá sempre energizado para aquilo". Ô Paty, tá, sua vida profissional entendemos, vi que foi ambiente, o inglês, a coragem, o estar preparado, o sempre buscando absurdamente reconhecimento. Beleza. Agora, quando surgiu o Guilherme, família, filhos, como foi Foi equilibrar isso? foi tudo junto, porque ele Nossa. também é da área portuária, então a gente se conheceu no trabalho e estamos juntos desde sempre. Faz quanto tempo vocês estão casados? 18. Ah, ao mesmo tempo de Porto. Porque a gente se conheceu bem no meu início, assim. Então, durante todo esse processo de, ai, fui pra Alemanha pra conhecer, fui não sei o quê, ele estava? Ele estava em aham. E ele sempre apoiou? Ele sempre apoiou, ele sempre apoiou. Agora, por exemplo, ele ficou um pouco assim com a questão de Itapoá, né, ele ficou: "Não, mas", porque a gente estava com ideia de ir para o exterior, passar um tempo por causa das crianças, quando surgiu Itapoá. E no início ele foi resistente, ele ficou meio borrado, mas eu não dei bola. É tudo a questão de maturidade, né, eu falo: "É o meu momento". Eu acho que eu tenho que pensar em mim. As crianças já estão com um pouquinho maiores, né, elas não precisam mais tanto de mim. Claro que precisam, mas não é diferente da operação de uma criança pequena. E eu falei: "Não, eu vou encarar isso". E depois que eu fui, ele foi voando lá me ver. Todo orgulhoso, sabe. E ele que conta pra todo mundo, eu não tive nem tempo de contar, eu demorei um mês pra botar no meu LinkedIn e tudo, porque eu não conseguia parar pra fazer um textinho.
E ele já estava contando pra todo mundo, todo orgulhoso. Então, assim, até em relação ao casamento, né, quando tu é uma pessoa inteira, né, ele me conheceu daquele jeito, trabalhando, eu fui uma pessoa inteira, hoje eu estou inteira no trabalho, eu acho que até desperta a admiração do outro, né, porque eu não fico esperando ele, a gente anda lado a lado, né, não é ele me puxando, eu puxando ele. Então, por um tempo a gente trabalhou juntos, foi muito bom, mas também é difícil, né, porque tem essa questão da gente ser casada e nós somos muito diferentes, muito, muito diferentes. Enquanto foi bom, foi bom. Quando eu percebi que eu já tinha que tomar o meu caminho, foi quando eu decidi tomar o meu caminho. E foi ótimo também. Tudo é uma questão de escolha, tu tem que se posicionar. Eu me posicionei e falei: vou botar minha carreira no meu trilho de volta. E fluiu. Eu digo, quando eu abri meu chakra do trabalho, assim, fluiu. Surgiu a vaga dos meus sonhos para mim. Então, porque eu estava segura, eu tomei uma decisão, eu sabia o que eu queria, eu pensei comigo mesma, o que que eu quero fazer da minha vida nos próximos anos? É isso que eu tô fazendo hoje. Né, então, por isso que eu te falo que eu tenho muita gratidão. E o Guilherme hoje ele também continua na área portuária? Continua, tanto que ele tá viajando, ele tá no exterior, porque a empresa dele é holandesa e ele tem um vínculo muito grande com a Holanda, com o exterior, agora com a Finlândia também, então ele tá sempre o mundo dele é pequeno, né. Ele tá sempre em algum lugar e ele é palestrante em vários congressos, assim, ele é um cara brilhante, ele é engenheiro, é uma área um pouco diferente da minha, é a mesma área, mas ele é mais técnico, mas na área dele, ele é o melhor. Então, ele tem uma carreira brilhante, só que somos diferentes, né, então E vocês se conheceram lá no começo, aí vocês casaram, e aí vocês terão um filho, 3 filhos, um em seguida do outro, um seguido do outro, sem pensar muito. com essa rotina Sem pensar muito, era uma normal. hoje eu não sei como é que eu fazia. Hoje eu olho pra trás, eu acho que como eu era mais jovem, tu tem mais energia, tu pode dormir menos, assim, sei lá. Mas eu não sei nem como, porque eram bebês. A minha filha tinha 2 anos quando nasceu o segundo tinha 1 ano e 11 quando nasceu o terceiro. Então eu tinha 2 bebês de fralda, né, e ela com 4 aninhos. Era uma loucura. Eu tenho meu braço direito e esquerdo, que é uma funcionária que tá comigo desde que minha filha tem 15 dias, ela tá comigo até hoje. E eu digo Hoje a Olivia tem 13. hoje a Olivia tem 13. Então, eu digo que eu só consegui fazer o que eu consegui, porque ela existe na minha vida. E realmente teve um momento, ela me lembra hoje, que eu nem lembro. Esses dias ela falou: lembra que tu chegava às 8 da noite em casa e tu dizia pra mim assim, quando eu estava indo embora: amanhã eu preciso sair às 7. Então, ela segurou muito. E é isso, eu não tinha família aqui, meu marido não tem família aqui, e era nós dois, e escolinha, minha filha foi com 6 meses pra escolinha. É uma mas estão aí. Hoje eu pergunto pra ela: "Tu lembra que a mamãe não conseguia te buscar e te levar todos os dias?" E ela assim: "Não lembro". E eu vejo ela feliz, assim, eu digo: "Filha, tu vê, a vida a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que falar inglês". Eu espero tá sendo um bom exemplo pra ela, porque eu tenho uma menina, né, e 2 meninos, e eu vejo que os 3 se equiparam hoje, já é uma geração diferente, assim. Se eu peço pra ela lavar a louça, ela diz: "Não, manda os meninos", ela fala. Então, para, né, não, graças a Deus, a gente tá recebendo uma geração que já é tudo mais igual. É muito legal você citar isso, eu não sabia que você e o Guilherme estavam desde lá do começo, porque é normal, né, não deveria ser, mas é bem normal, comum, usar como muleta o parceiro, né. Tipo: "Ah, não, como é que eu vou pra fora? Eu namoro, não tem como eu ficar 3 meses fora". Uhum. Então você contar: "Não, fui, o Guilherme me apoiou, estava junto, a gente teve filho, foi isso". E bem no começo desse episódio você falou: "Ah, pai não ajuda, é de igual pra igual, é dos 2 juntos". Então trazer essa visão, meu Deus, Paty, é assim, acho que quando eu te conheci eu falei, né, falei: "Gente, você traz esperança", do tipo: "Ah, tá, tem como então eu ter uma família, eu tenho um emprego, eu tenho uma carreira de sucesso". Tem como, não é fácil. Não é fácil, Mas até nada por é fácil, na verdade. não é fácil, mas tem como. E assim, por exemplo, se eu fico uma semana em Itapoá ou em qualquer outro lugar, eu ficava no Rio, meu filho tinha 1 aninho e minha filha tinha 3, eu fui fazer Dom Cabral em Nova Lima. Eu ia domingo à noite e voltava sexta à noite. E ele tinha 1 aninho. Ele é de julho, eu comecei o curso em agosto.
E eu não olhava para trás, eu não ficava vendo se eles estavam alimentados, trocados. O pai estava em casa, eu espero que estava tudo correndo bem, né, eu esperava, eu dizia: "Não vou ficar eu estudando", eu tinha aula o dia inteiro, estressado com a rotina da casa. Assim, quando ele viaja, ele tá 20 dias fora. Ele às vezes fala comigo, mas tem vezes por causa do fuso, a gente não consegue se falar e tá tudo certo, e a vida tá sendo tocada aqui. Então, é por isso que eu falo que não é ajudar, né, é assumir. Os 2 são pais. E eu tive sorte de ter isso. Teve momentos que ele estava mais enrolado com o trabalho, que eu tive que assumir mais. Teve momentos que agora que eu tô mais com essa questão logística, ele tem que assumir mais. Tem alguns momentos, assim, que eu vejo que um tem que ajudar mais a rotina do outro, não das crianças, né, as crianças têm que ser inteiramente dos pais. Mas eu vejo que agora nesse momento, apesar dele estar viajando, ele tá quando ele tá aqui em São Paulo, ele que fica mais com a rotina das crianças. Então, é isso, são momentos, tudo são fases. Momentos e escolhas, né, o que você falou ontem. Tudo é uma questão de o que você escolhe, não é: "Ai, a vida da Paty hoje é muito legal porque ela teve sorte". Não, foi escolha o tempo inteiro. Um grande amigo meu fala, né, a pessoa tem que estar preparada, tem que se esforçar e tem que ter aquela pitadinha de sorte. Mas aquela pitadinha de sorte, ela só funciona se tu tá preparada e se tu se preparou, se tu se dedicou, né, senão não adianta. Então, eu acho que sim, eu acho que eu tomei decisões erradas, e isso é uma coisa que tem que ficar claro também. Eu tomei decisões na minha carreira que me fizeram sofrer demais, demais, assim, que eu fiquei muito tempo pensando: "Por que que eu fiz isso com a minha vida?", mas depois eu vejo e digo que foi a caminhada, eu precisava daquela dor, sabe, eu precisava daquele momento, eu precisava daquela até aquela frustração, porque quando tu tá indo muito harmonicamente bem, talvez você não pare pra refletir. Você não sabe onde olhar, né. É, Não tem nenhum lugar doendo. então nesses momentos de dor é que eu me questionei e foi muito bom. E a questão da vaidade, né, porque nos momentos de dor, às vezes tu começa a ver, tu fica mais retraído e tu põe de lado a vaidade, né, tu fala assim: "O que que é importante pra mim?". Então, é isso, eu acho que o caminhar é muito importante. E não se arrepender, né, não assim, o arrependimento é um peso que a gente não pode carregar para frente no nosso caminho, tem que ser como um desafio, um obstáculo, uma pedra que você teve que superar, aprender, crescer e seguir em frente, e deu. Quando você fala de vaidade, eu lembro dessa último momento que você comenta, né: "Ah, estava indo pra Itapoá, Gui não estava muito feliz com isso, mas eu sabia que era o meu momento". Como foi desenvolver isso? Porque bastante gente pararia aí, né, tipo: "Nossa, ficou Uhum. bravo, não vou". Isso, mas dá um medo. Mas Dá um como foi medo porque o desenvolver, tipo, bico era entender: grande. "É o meu momento, eu preciso"? Assim, ó, justamente pra gente não usar ninguém de muleta. "Ai, foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu pai, foi culpa do meu amigo, foi culpa do meu namorado, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo". Não, no futuro eu não queria olhar pra trás e culpá-lo de qualquer coisa, porque: "Ai, tu fez bico quando eu estava indo pra outro estado". Foi uma decisão que eu tomei em julho do ano passado, e eu falei não, foi muito assim, eu tomei a decisão e meu mundo ficou colorido. Eu falei: "Sabe quando tu tem a certeza do que tu quer?". Eu falei: "O que que eu quero pra minha vida?". Quando eu decidi, eu comecei a trabalhar nesse processo. Um parênteses, quanto tempo você demorou pra chegar no "é isso que eu quero"? Foram poucos meses, porque já vinha um processo que eu já estava me sentindo meio no lugar errado. Você já estava fora do mercado, Não, eu estava na consultoria, né, eu estava fora da operação. mas aí você não estava mais como CLT, estava É, então eu fiquei 7 anos como consultora, né, como PJ, na PJ. empresa, é Então você diferente. trabalhou CLT durante 10 anos. Aí eu fiquei PJ. Que me deu muita liberdade e que me deu essa vivência internacional, né. Então eu estava sempre vinculada com a Holanda, depois com a Finlândia, Estados Unidos. Eu saí um pouco do mercado aqui do dia a dia do Brasil e minha vida ficou mais ampla, até porque a gente cuidava América Latina, então a gente viajava América Latina, a gente viajava muito pra Europa. Foi uma outra vida, tu sai um pouco, tu tem que até cuidar isso, porque tem aquela vaidade, quando tu tá num CNPJ importante no Brasil, né, tu é bem importante. Quando tu não tá, tu fica menos importante. Então isso é uma coisa que
tu tem que trabalhar dentro de ti e entender, tu tem que fazer um esforço para desenvolver o teu nome, né, a tua pessoa, porque uma hora tu tá numa empresa grande, na outra hora tu não tá. Esses 7 anos que eu fiquei na consultoria foram muito importantes, até pela rotina, só pra ter uma ideia, a pandemia não nos afetou em nada, porque nosso trabalho já era remoto, já era para fora, então, trabalhamos horrores durante a pandemia, até demais. Então, pra te ver como foi bom, eu só tenho coisas boas. Eu pude ficar meses, a gente decidia, vamos ficar meses fora, porque meu trabalho era remoto. Eu podia ficar 2 meses nos Estados Unidos nas férias das crianças, por exemplo, trabalhando, ou na praia. Era uma vida de muita entrega. Entrega, eu te digo assim, ó, não daquela vida de CLT, mas uma vida de entregar resultado, né? Independente da hora que você trabalhava, tu tinha que entregar um resultado. Então, isso foi muito bom. Eu pude estudar muito, eu pude resgatar a minha parte de advogada. Eu fiz muitas ações muito importantes, muito legais. Tudo nesse momento. Então, foi um momento também que eu estava muito feliz para criar. Eu pude criar muita coisa. Eu não tinha barreiras. Então, foi importante para minha carreira, como eu sou hoje. E daí, em 2021, uma empresa, um cliente, me ligou perguntando se eu tinha interesse em trabalhar lá. Eu juro que eu fiquei muito lisonjeada. Eu falei, nossa, sério? Porque eu nunca tinha mexido no meu currículo. E na época não fazia sentido, eu estava muito envolvida com os projetos. Eu falei, hoje não é o momento, mas aquela sementinha ficou dentro de mim. Isso foi mais ou menos no final de 2021. Só que nunca adormeceu, sabe? Ficou. Deu uma incomodada. E daí, em julho, eu falei: é isso que eu quero, eu vou arriscar. Então foi 6 E é uma meses. questão até de autoestima, e de vaidade, e de prova. Eu botei minha cara a tapa. Porque eu falei: pô, eu fiquei 7 anos fora do Porto, né? E vou botar minha cara a tapa. Eu falei com 2, 3 pessoas no mercado, falando: ó, tô querendo voltar pro mercado na operação, né? E, e todo mundo que eu falava me recebia super bem. Inclusive, o mercado me enxergava melhor do que eu me enxergava. Isso foi um outro processo. Tem a síndrome da impostora, né? Tu nunca acha que tu é boa o suficiente ou que tu fez coisas o suficientes. Aí eu demorei 3 meses para fazer meu currículo. Porque eu não achava que eu sabia fazer nada. Meu currículo era quase vazio. Aí eu conversando com clientes antigos, eles falavam: não, mas tu fazia isso há 10 anos atrás, tu fazia aquilo, tu fazia isso, tu fazia aquilo. E gente me cogitando para cargo de diretora, e eu, caraca, será? Então, essa síndrome da impostora para mulheres é muito forte. Porque a gente sempre acha que não fez o suficiente, e que não é o suficiente, e que não é boa o suficiente, e que não merece. E o mais legal de tudo é que onde eu estou hoje, me acharam pelo LinkedIn. Eu lembro quando me ligaram, falaram, mas quem que me indicou? Porque o mercado todo mundo se conhece. Não, a gente foi um algoritmo do LinkedIn. Eu falei, caraca, isso funciona. Então foi muito bacana, porque eu tô ali por mérito meu, não por indicação, por amizade, por nada. Então é o mais bacana ainda. Por isso que eu falo, eu tenho muita sorte, eu tenho muita gratidão pelo universo. Pelo universo, pelas pessoas, pela minha educação. Gente, eu tô chocada. E sabe que quando a gente conversou a primeira vez, que você falou do LinkedIn, eu cheguei e falei, gente, LinkedIn. Aí você falou, Rê, posso pôr no meu LinkedIn da Herdal Mulin? Falei, pode. Falei, Herdal Mulin não tem LinkedIn. Time, faz um LinkedIn pra Herdal Mulin agora. Não, nem eu sabia, porque eu nunca dava muita bola. Eu posto muita vaga. Eu gosto muito de gente. Eu gosto muito. Eu acho que uma empresa é baseada em 2 pilares: processos e pessoas, né? Eles têm que estar bem alinhados e tem que estar no lugar certo. Então eu posto muita vaga, porque. Tanto que às vezes as pessoas me ligam até para me pedir indicação de. Ah, o que tu acha dessa pessoa, ou dessa pessoa? Porque eu gosto muito de gente. Eu tenho uma sensibilidade para entender quando a pessoa, né? Óbvio que eu erro também, mas como ela tá bem no lugar ou quando ela poderia ser outra coisa. E eu sempre postava só muita vaga. Meu LinkedIn era mais para postagem de outras vagas das pessoas. Eu sempre repostava e botava compartilhando, compartilhando, compartilhando. E eu nem imaginava que poderia um dia servir para mim. Então foi muito bacana. E o processo foi bem longo. Então, assim, tirando a síndrome da impostora, eu acho que eu fui bem merecedora dessa vaga e eu ainda não acredito. Então é isso, é um momento. A gente tá sempre achando que É muito lindo escutar essa história e ver seu olho brilhando assim. Tipo, gente, tô muito feliz. Tá, então aí você passou esses 6 meses decidindo até que chegou em julho e você falou, beleza, é isso, tô decidida. Aí eu demorei 1 mês pra contar pro Guilherme. Eu falei, como é que eu vou contar?
No início teve a negativa, ele ficou meio chocado com a minha decisão e com o meu discurso. Eu quero fazer isso porque eu não quero fazer aquilo, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo porque eu quero fazer aquilo. Ele ficou chocado com o discurso, depois ele me apoiou, depois ele tentou. Ele me apoiou, assim. Ele dizia pra mim: Eu te entendo. No fundo, eu te entendo e eu acho que tu tá certa. E até ele entrou numa crisezinha, assim, sabe? Porque quando tu decide uma coisa e sabe o que tu quer, tu fica forte. Né? Aquela questão do, ai, não sei, isso aí te deixa frágil, porque tu vai com o vento, né? Então, assim, eu tava muito forte. Eu vou te falar, no segundo semestre ano passado, sem sombra de dúvida, foi a melhor fase da minha vida como ser humano, não como mãe, como esposa. Eu te digo como ser humano. Eu tava, assim, na plenitude da minha vida. Eu falei, gente, hoje sabe, eu tinha uma clareza do que eu queria, eu tinha uma segurança. Eu lembro que eu faço conversação em inglês sempre com o meu professor, e eu dizia, hoje eu tenho uma entrevista, que era a entrevista do processo lá. Até hoje? Não, não, eu faço conversação em inglês, É. faço até hoje, sim. E daí eu tava, eu acho que janeiro, fevereiro, eu dizia, hoje eu tenho uma entrevista lá com a terceira entrevista, né? E ele dizia, tu não tá nervosa? Eu digo, não, é em português. Como é que eu vou estar nervosa? Eu vou falar a verdade, né? Pra mim, assim, eu vou falar a minha verdade. Eu não tenho, meu currículo é verdadeiro. Eu não tô escondendo nada e não tô criando nada. Então eu dizia, não, se fosse inglês, talvez eu tivesse. Mas em português, não. Então, assim, é bacana tu chegar e dizer, não, eu sou eu. E as conversas, as entrevistas fluíam, assim, porque daí teve uma entrevista que a pessoa dizia, tu já fez isso? Eu falei, fiz. Ah, isso, também fiz. Eu falei assim, ah, é? Eu falei, sim. Então é bacana. Mas Aí, menina, 18 anos de experiência. as pessoas me achavam muito velha, tá? Mas eu sou um pouquinho velha. Essa questão da idade também esse etarismo é complicado, porque a mulher, além de ter a questão de ser mulher, tem o etarismo, né? Que com o tempo vai mudando. A gente vê em lugares mais, tipo, na Europa, é bem menos. O que é Mulher, etarismo? Nunca mulher, ouvi falar isso. a idade, né? As mulheres com 40 a mais, elas vão perdendo um pouco de espaço, porque O mercado de trabalho vai. vai. E tá mudando e isso é bem bacana. Muito bacana, por sinal. Tanto que tem empresas de recolocação, headhunters, só para acima de 40. Caraca. Porque as empresas têm que ter essas metas de líderes mulheres. E quando é que uma mulher é líder, realmente? Depois dos 40, 35, quando ela já tem uma carreira que ela possa, né? Óbvio, eu fui gerente cedo, justamente por esses meus movimentos, essas minhas mudanças, mas para tu ser diretora, tu já tá lá com quase 40, ou, né? E não tem mulheres porque elas não conseguem passar essa barreira, porque elas têm filhos, aí elas têm as gestações, muitas não conseguem voltar para o mercado, ou porque são desligadas quando voltam da gestação, ou porque não têm um suporte, não conseguem administrar a vida de mãe. Não é fácil. Eu consigo administrar porque para mim a maternidade sempre foi muito natural. Meu- Quando você fala que você viajava sem olhar pra trás, isso me traz muito isso. Tipo, não tem por que eu ficar dramatizando ou Porque romantizando. Era isso. os meus filhos eram saudáveis, o pai era amoroso e presente. Então, eu não sei, eu não. Realmente, às vezes eu olho e eu vejo as pessoas que sofrem quando viajam por causa dos filhos. Só que a gente não é só mãe. Naquele momento, eu era mãe, eu era esposa, eu era profissional, eu era filha, eu era irmã. Então, eu não conseguia. Agora que eles nasceram, eu sou só mãe. Não. Eu continuava sendo uma pessoa que queria me arrumar, queria sair, queria participar de reunião, queria bater meta. Eu continuava sendo essa pessoa. Então, quando eu viajava para estudar ou para trabalho, eu não ficava me lamentando. Eu sentia saudade, sinto, mas era uma saudade boa. Tanto que meus filhos hoje, quando eu vou viajar, eles falam: Mamãe, quando é que tu vai viajar? Eles já ficam felizes. Daí a babá vai dormir lá em casa e eles ficam felizes. Eles têm essa independência, eles não ficam chorosos com a minha ausência. Eles são crianças seguras, felizes. E eles sabem que a mamãe trabalha, ela gosta e ela é feliz e ela tem uma vida corrida e tá tudo certo. Eles têm a vida deles também. Eles chegam no fim de semana, mamãe, eu quero ir na casa do amiguinho dormir lá. Tchau. Eu vou ficar eu chorando ou dizer, ai, filho, fica com a mamãe. Não. Então eu também acho que eles têm que ter a vida deles, as escolhas deles. Ai, incrível. Sério, essa história é muito, muito, muito incrível. Paty, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por compartilhar essa história.
Acredito que vai poder o que a gente conversou a primeira vez, né, levantar essa bandeira de mulheres que a gente não entra numa caixinha só de mãe, ou só de empresária, ou só de esposa, a gente equilibra todos os pratinhos, tem como, você é prova disso. Então muito obrigada por participar, por contar a sua história e com certeza inspirar tantas mulheres. Eu agradeço e tu é inspiradora, né. Ai, obrigada. Com 27 anos já esse mulherão, né, um mulherão no mercado, inovando, criando, empreendendo, que é bem difícil, mas o mundo tá aí, o mundo é teu. É bom, me fortalece ouvir isso de uma pessoa como você e ter pessoas como você na jornada, né. Até a primeira vez que a gente conversou, você falou: "Ah, eu sou conselheira de algumas empresas", falei: "Quer ser da minha? Por favor, eu preciso, me ajuda". Então é muito gratificante encontrar pessoas assim no mercado que pode ligar e falar: "Paty, tá acontecendo isso, como eu resolvo? O que você faria? Como é? Qual a sua visão disso?". Então muito, muito, muito obrigada também. Bacana, pode contar comigo sempre. Gente, esse foi mais um Prevcast. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Paty. Quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui no YouTube, segue lá no Spotify. Hoje a gente tá com o nosso patrocinador, a Ilumac, que tá presente nesse podcast. QR Code tá na tela também, desde o começo, para vocês chamarem o pessoal no WhatsApp, conversar, conhecer um pouquinho mais dos produtos. E eu espero vocês na próxima sexta-feira.